Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e do mundo. Hoje trago para vocês um pacotão de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem De Ossa pedindo para sair do Monterrey, jogador é muito cobiçado por clubes europeus e tem gente que garante que o Palmeiras também está na parada tentando conversar e convencer o jogador a vir para cá. Tem proposta para Marcel Ruiz. Tem jornalista de fora garantindo que o Verdão efetivou uma proposta oficial pelo jogador que joga pela seleção do México. Fica aí que nós vamos falar sobre isso. Tem despedida do Richard Rios, vou colocar na íntegra para vocês nesse canal. E também informações exclusivas sobre Piquerez e Felipe Anderson, se eles vão aí desfalcar ou não o Palmeiras no próximo jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar esse vídeo, palestrino, verifica a sua inscrição no canal. O seu like é muito importante, principalmente para você que já é da casa. E se você assiste a gente pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho hypar. Assim você coopera muito com o nosso trabalho por aqui, beleza? Obrigado demais. E também não esquece, palestrino, link na descrição dos melhores produtos do Palmeiras. Tem de tudo para vocês. E vocês adquirindo qualquer produto, vocês ajudam demais também a fortalecer o nosso canal. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nesta manhã de sexta-feira, aqui do seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, para aqueles que não me conhecem, me apresento antes de começarmos. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente para este coração alviverde que está aí do outro lado. Sem mais delongas, palestrinos, vamos começar nosso vídeo de hoje falando do Piquerez e também do Felipe Anderson. Não tá na tela para vocês, mas aí tá uma foto aí para representar do Piquerez, do que a gente vai falar agora, tá? Informações muito importantes aí pro decorrer do campeonato. Palmeiras fez o seu jogo contra o Fluminense na última quarta-feira e se reapresentou na última quinta-feira, mais conhecida como ontem, após essa vitória de 2-1 sobre esse clube carioca lá no Maracanã. E com duas atualizações de departamento médico, então prestem atenção, tá? O lateral esquerdo Piquerez, esse daí que tá na sua tela, desfalque por um trauma no ombro, ele não viajou para o Rio de Janeiro junto com a delegação do Palmeiras. Ele avançou na recuperação e participou da primeira parte do treino integrado junto ao elenco do Palmeiras nessa última quinta-feira. Então, informação muito importante aí trazidas, né, diretas do Globo Esporte. E também o Globo Esporte enfatiza que o meio-campista Felipe Anderson fez um trabalho regenerativo e passou por exames complementares no período da tarde dessa última quinta-feira, após deixar o último jogo com dores por um trauma na lateral da coxa esquerda. Tinha gente falando que era quadril, mas na verdade foi trauma na lateral da coxa esquerda, segundo o Globo Esporte. Então assim, não tem como a gente cravar se o Piquerez vai estar presente nesse jogo contra o Grêmio no próximo final de semana, e também o Felipe Anderson é muita dúvida. Eu acredito que ele não vai participar. Já o Piquerez, eu acho que pode ter aí uma boa notícia dele voltar a ser titular do Palmeiras. Contudo, tem uma coisa interessante para a gente falar. Pode ser que mesmo que o Piquerez esteja totalmente recuperado, ele seja poupado pelo Abel Ferreira para o jogo da quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Corinthians, jogo muito importante, então não se surpreendam se o Piquerez for poupado nesse jogo contra o Grêmio e o Vanderlan assuma a posição novamente. A comissão técnica do professor Abel Ferreira e a equipe médica seguem aí monitorando de perto os atletas para garantir aí o melhor desempenho possível, tanto do Piquerez quanto do Felipe Anderson, que saiu com dores na lateral da coxa esquerda, né? E segundo o Globo Esporte, foi constatado aí um trauma no jogador. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Diferentemente de um cara que chegou aqui no último vídeo que postamos ontem na quinta-feira, eu torço prontamente para a recuperação do Felipe Anderson o mais rápido possível. Ele não tem entregado tudo que a torcida do Palmeiras tem esperado dele, é verdade, desde que chegou, mas eu creio que o jogador tem talento para ajudar o Palmeiras. Para mim, ele é um jogador diferenciado. Tá precisando melhorar? Lógico que tá, né? Eu já falei, jogador não desaprende a jogar bola.
Para mim, ele vai ser ainda uma peça muito importante no elenco do Palmeiras, o Felipe Anderson. E o Piquerez, né, chovendo molhado, né, melhor lateral esquerdo disparado, atuando em terras brasileiras, e a gente torce para esse reforço voltar logo aí, né, para os gramados e ajudar a Sociedade Esportiva Palmeiras no decorrer da temporada. Posta nos comentários, quero saber o que vocês acham aí dessas informações, né? E contra o Grêmio a gente deve ir de Vanderlan, hein, cara? E o Felipe Anderson também deve estar fora. E seguindo Palestrinos com o nosso projeto de noticiário, vou colocar na íntegra para vocês aqui a fala do Richard Rios se despedindo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora não tem mais volta. O homem é do Benfica e rumou para o continente europeu, e ele deu o seu adeus ou seu até logo, né? Será que ele volta ainda, quem sabe, num futuro aí não tão distante? Vamos ver o que o Richard Rios disse aí no seu perfil do Instagram, se despedindo da torcida do Palmeiras. Fala, família Palmeiras. Bom, passando aqui para deixar um pequeno recado para vocês, de eterna gratidão por tudo que fizeram por mim, tudo o pessoal do Palmeiras, o staff, os físios, os cozinheiros, os fotógrafos, segurança, enfim, se eu estiver esquecendo de mais alguém, eu venho aqui falar que eu sou muito grato por vocês me ensinarem muitas coisas, torcida, agradecer pelo apoio, mesmo nos momentos não tão bons, estiveram comigo, me ensinaram a vencer não só no futebol, e sim na vida. E agora estou indo realizar um sonho meu e da minha família. E mesmo de longe, eu quero que vocês tenham certeza que eu vou estar torcendo por todos vocês e sempre apoiando vocês. Até breve. Então tá aí Richard Rios oficialmente se despedindo da torcida do Palmeiras, dizendo um até breve. Quem sabe a gente pode contar num futuro próximo aí com o colombiano novamente na Sociedade Esportiva Palmeiras. De minha parte aqui, desejo para você, Richard Rios, toda a sorte do mundo, que você prospere na sua vida, que você pratique de fato um bom futebol no Benfica, alavanque sua carreira, vá para clubes maiores na Europa e não se esquece da Sociedade Esportiva Palmeiras, que te deu essa oportunidade gigantesca, né? Porque você estava no Guarani esquecido, Palmeiras te deu oportunidade, o seu futebol apareceu pro mundo quando você vestiu a camisa do Palmeiras, e é lógico que a gente espera que você volte vestir o manto alviverde futuramente. Eu aqui, de minha parte, desejo toda a sorte do mundo pra você, tá bom? E que bom que você reconhece tudo que o Palmeiras fez por você. Legal pra caramba aí o vídeo que você postou de despedida. Quero saber de vocês, torcedores, o que vocês acharam da despedida do Richard Rios. E agora nós aqui seguimos torcendo para a Sociedade Esportiva Palmeiras repor, né, esse jogador que foi tão importante em nosso elenco. Comenta aqui, quero saber o que vocês acharam do vídeo do Richard Rios. E lógico, né, já que a gente está falando de uma saída do colombiano, abriu esse buraco no elenco do Palmeiras. Hoje está sendo ocupado pelo Lucas Evangelista, mas eu acho que o Lucas Evangelista, pelo que vem atuando nos últimos 2 jogos, não sei se ele tem capacidade para levar essa camisa 8 adiante, hein, para ser titular absoluto do Palmeiras nas principais competições. Dito isso, né, Palestrino? Então o Verdão está no mercado e os 2 nomes que circulam e tá muito forte nas arenas alviverdes, pelo menos nas especulações, é o desse cara aí, ó, o Marcel Ruiz, e também do De Ossa, que já fizemos alguns vídeos passados e temos informações complementares a respeito desse jogador do Monterrey. Então segura aí que nós vamos falar agora do Marcel Ruiz e também do De Ossa na sequência. Quero começar falando aí do Marcel Ruiz, dizendo para vocês que os empresários do jogador se animaram, hein? Ó, e para você entender a história toda, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Um dos planos, né, para substituir o Richard Rios no Palmeiras é esse cara aí, o Marcel Ruiz, né? Camisa 8 do time mexicano, impressionou o professor Abel Ferreira nos bastidores e o Palmeiras tenta a todo custo a sua contratação, segundo o que é dito na boca pequena da internet, tá? Porém, palestrinos, trazer o meia para a academia de futebol não vai ser uma tarefa fácil, né? Para o nosso gordinho alegria Anderson Barros. O motivo? O mexicano gostaria de migrar do Toluca para um time europeu, coisa que a gente já falou em vídeos anteriores. E ele está convencido, principalmente pelo técnico da seleção mexicana,
que isso é o melhor para a carreira dele, né? Para ele ganhar status lá fora na Europa, para ele ser conhecido para o mundo todo. Logo também o México vai jogar a Copa do Mundo ano que vem e eles vão ser um dos países sedes junto com os Estados Unidos. Então os caras não querem fazer feio e quer que os seus jogadores titulares da seleção do México ganhem experiência na Europa. Isso é o que se tem, que a gente já falou do Marcel Ruiz em um vídeo anterior. E o que mudou, Palestrino, de lá pra cá? De acordo com um jornalista mexicano, anotem o nome do cara aí, Juan Carlos Cartagena, eu não sei se esse cara tem tanta credibilidade, mas ele cravou, tá? Isso daqui, ó, que o Marcel Ruiz recebeu uma proposta muito boa do Palmeiras. O Toluca também aceita, né, dono dos direitos e do passe do Marcel Ruiz, aceita vender o jogador nos termos que foram apresentados. Ele não deu detalhes dessa suposta proposta do Palmeiras, mas ele cravou que o Verdão chegou e oficializou uma proposta pelo Marcel Ruiz. E o armador insiste em esperar por uma proposta da Europa. O jogador quer muito ir para o velho continente. Seria um plano B a aceitar uma proposta de qualquer clube sul-americano, pelo menos na mentalidade do jogador. Mas o que joga a favor do Palmeiras, Palestrino? Neste momento é que os empresários do mexicano, como falei para vocês no início, gostou da oferta feita pelo Verdão. E eles entendem que o atleta pode valorizar muito jogando no Brasil. E o staff pretende convencer o Marcel Ruiz a aceitar a proposta para jogar no maior campeão do Brasil. Lembrando que quem está cravando que o Marcel Ruiz recebeu uma proposta do Palmeiras é esse jornalista mexicano chamado Juan Carlos Cartagena. Eu não conheço ele, não sei da credibilidade do cara, até porque a gente tem informação aqui no Brasil também falando algo um pouco diferente desse cara. Então, para a gente trazer aqui os dois lados da história, fiquem com essa do Juan Carlos Cartagena, garantindo que o Palmeiras fez proposta por Marcel Ruiz. E na sequência, nós vamos falar da informação do André Hernan. Esse sim, já bem conhecido aqui pelos torcedores palmeirenses e também muito reconhecido pelo seu trabalho de jornalismo no Brasil. Mas antes da gente avançar para falar de De Ossa e falar também dessa informação do André Hernan, eu quero saber de vocês se vocês acham que o Marcel Ruiz seria uma boa para assumir a vaga que era do Richard Rios no Palmeiras. Tudo que a gente tem visto, pelo menos eu, nos bastidores, é de que só tem elogio para ele e pro De Ossa, tá, gente? Eu não vejo ninguém falando mal desses jogadores, cara de seleção mexicana. Até então, eu tava vendo alguns highlights do jogador, né? Lógico, esses vídeos de internet só vai mostrar coisa boa do jogador, né? Mas o cara tem bom passe, boa saída de bola e boa chegada próxima à área, tá? O problema dele é que ele é um pouco mais magrinho, vai precisar ganhar um pouco mais de corpo, acredito eu, para jogar no Brasil. Esse é o único problema do Marcel Ruiz. Fora isso, rapaz, pelo que eu vi nos highlights do jogador, parece que é uma boa pedida para o Palmeiras, tá? Então, opinião aqui que eu tô me embasando em vídeos que eu tenho visto da internet. Eu não acompanho na íntegra o trabalho do jogador no Toluca e também pela seleção na qual ele atua, que é a do México. Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse atleta. Os empresários dele estão animados, segundo aí o tal do Juan Carlos Cartagena, com essa suposta proposta do Palmeiras. Eu ainda trato como especulação toda essa história. A gente está acompanhando de perto todas essas movimentações e especulações, até porque todos nós estamos interessados em saber quem é que a diretoria vai trazer como reposição ao colombiano Richard Rios. E a gente segue na mesma pegada, Palestrino. Falamos do Marcel Ruiz e vamos retomar também as conversas sobre De Ossa. Este aqui já é bem mais pedido pela torcida do Palmeiras, por grande parte por sua boa atuação pelo Monterrey na Copa do Mundo de Clubes. Ele se destacou muito, tá? E ó, tem rivais aí disputando com o Palmeiras, hein? Rivais europeus aí também de olho no De Ossa. Então se o Palmeiras, já adianto, se o Palmeiras quiser o cara, vai ter que ser agressivo e vai ter que desembolsar uma grana. Já adianto isso para vocês. É o seguinte, palestrinos, de acordo com informações apuradas agora sim
pelo jornalista André Hernan, lá do site UOL Esportes, a diretoria do Palestra tem conversas com o atacante Marcel Ruiz, como já falei para vocês, e também o De Ossa. Mas, segundo o Hernan, o Palmeiras só vai avançar para uma proposta se tiver o aval dos empresários. Então, aqui o Hernan, a informação dele já é um pouco diferente do jornalista mexicano, o que soltou a respeito do Marcel Ruiz, tá bom? Palavras do André Hernan aqui para vocês agora na íntegra. Aspas para ele. Até o momento, o Verdão não enviou proposta por nenhum jogador, mas já conversa com os representantes dos atletas analisados, tanto o Marcel Ruiz quanto o De Ossa. Completou aí o André Hernan, mas ele falou um pouquinho mais, olha só, aspas para ele de novo aqui. Caso receba um sinal positivo dos staffs de ambos os jogadores, tanto do Marcel Ruiz quanto do De Ossa, o Palmeiras deve avançar com uma oferta oficial. Prática comum aí no estilo de negociação da diretoria do Palmeiras, encerrou o André Hernan quando falava desses possíveis eventuais reforços na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou meio louco, cara. Talvez seja por isso que eu não sou presidente nem diretor de clube, né? Mas eu já ia atrás dos dois, tá? Se pudesse eu fechava com os dois. Quanto mais chegar para esse setor, melhor ainda. Quanto mais opções, melhor. A gente tem três competições para disputar. Então se contasse com um já vai ser fantástico, né? Se o Palmeiras conseguir pelo menos um dos dois, já vai ser fantástico. Agora se trazer os dois vai ser maravilhoso. Duvido que a Leila vai fazer isso, é só uma opinião que eu tô falando para vocês, mas a gente tá aí, hein? Marcel Ruiz e De Ossa. Eu, entre os dois, eu ainda fico com o De Ossa, porque eu já o vi jogar. O Marcel Ruiz eu não vi, só vi highlights na internet. E o que mais a gente tem para complementar a informação para vocês? O que se diz na boca pequena? Que o De Ossa, ele quer sair do Monterrey, tá, gente? Ele está querendo sair de lá, quer ganhar novos holofotes e até entende-se, pelo que eu andei olhando por aí, de que até uma vinda para o continente sul-americano seria interessante para ele, já que ele quer aí ser observado mais de perto, chamar a atenção da seleção da Colômbia, para ele poder, quem sabe, né, estar aí convocado para a Copa do Mundo ano que vem. E outra coisa, um detalhe muito importante também que pode sinalizar supostamente que o jogador já está em negociações para sair do Monterrey. Ele não viajou com o seu clube no jogo do final de semana que vai acontecer contra o Atlas. O Monterrey já viajou e ele ficou. Não sei o que isso quer dizer, mas pode estar dizendo nas entrelinhas que ele tem aí conversas nos bastidores para deixar o Monterrey. Além do Palmeiras, a Roma da Itália e o Nottingham Forest da Inglaterra também estão de olho no jogador para, quem sabe, tirá-lo do Monterrey. Então, o que isso significa? A dona Leila vai ter que estar disposta a oferecer um pouco mais, porque se esses clubes europeus chegarem com uma proposta na mesa pelo De Ossa, vai ficar muito difícil para a diretoria convencê-lo a vir para cá. Então eu acho que o Palmeiras não pode dar mole. E até porque, né, Palestrino, eu acredito que o Palmeiras não pode errar nessa contratação, velho. Não pode trazer qualquer jogador. Esses dois que estão sendo cotados me agradam, tá? Pelo que eu tenho ouvido falar, tanto do Marcel Ruiz quanto do De Ossa. E agora a gente fica aqui na torcida, né? Para ver se a diretoria se movimenta para trazer pelo menos um desses jogadores para ocupar a vaga que era do colombiano Richard Rios. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Mercado da bola do Palmeiras, pelo menos segundo as especulações, tá aí, ó, borbulhando, efervescente, e é claro que nós aqui como criadores de conteúdo, né, influenciadores do Palmeiras, a gente tem que trazer todas essas informações para vocês. Posta aqui nos comentários quem vocês preferem, o Marcel Ruiz ou o De Ossa? Ou quem sabe os dois, né? Sonhando aí com essa utopia, quem sabe? Posta aí nos comentários, vai ser bem bacana a gente contar aí com esse reforço, pelo menos um dos dois, né? Vamos torcer aí para a diretoria agilizar esse processo. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição da manhã de sexta-feira do nosso canal Notícias Meu Verdão.
Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência no canal e continuar me indigando para vocês aí verificarem a inscrição. Se você não é inscrito, se inscreve, Palestrina, é completamente gratuito e você ajuda o nosso canal. Aproveite, ó, o seu like é muito importante também nesse vídeo. Você que caiu aqui nele de paraquedas, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, isso é muito importante. E você que assiste pelo celular, clica no botãozinho do hypar, meu amigo palmeirense. Assim você ajuda o nosso canal a alcançar outros palestrinos que estão por aí nessa rede maravilhosa que é o YouTube. Fechado? Obrigado demais pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui, sempre pedindo ao Papai do Céu que dê as maiores e ricas bênçãos para vocês nessa sexta-feira, que vocês possam trabalhar, ter um dia aí próspero e voltar para suas casas aí, jantarem com suas famílias e tudo mais. É tudo que eu desejo, tudo de bom para todos vocês, meus queridos inscritos. Vou indo nessa, vejo vocês no próximo vídeo e avante palestra!